da sala aqui. Bom, quem está falando aqui é Sidney de Oliveira, é uma satisfação mais uma vez estar aqui falando com vocês. E vamos para mais um treinamento, né? Vamos para mais uma faculdade desse negócio chamado InnovLife. Pessoal, nós estamos apenas no primeiro ano, já temos várias vitórias aí nesse negócio nosso. E uma faculdade que a gente ganha dinheiro, né? A gente não paga para fazer ela, a gente ganha dinheiro nela. Então, sem mais delongas, gostaria de, com a grande salva de palmas, me ajude a reconhecer diretamente de Porto Velho, Rondônia, para falar um pouquinho da nossa nutrição. Para hoje falar por qual motivo nós deveríamos usar esses chás da InnovLife, o que ele faz no nosso corpo, o benefício dele, da onde ele vem. E o nosso chá, para vocês terem ideia, ele é um dos melhores chás que existe no mercado hoje. Eu arriscaria dizer que talvez ele é o número 1 hoje do mercado, tá? E se eu fosse você, eu usaria ele o dia todo. Nós aqui usamos esse chá o dia todo, nos dá mais energia, mais disposição e um monte de coisa que a doutora vai falar. Tá ok, pessoal? Então, me ajuda a reconhecer com muitos claps aí, direto de Porto Velho, Rondônia, para todo o Brasil, nada mais nada menos que ela. Doutora Tatiana Fagnani Machado, é com você, querida. Boa noite a todos. Estão todos muito bem? Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho aí a ciência, a história por trás dos nossos chás? Vamos? Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Então, vamos lá. Acho que todos já me conhecem. Meu nome é doutora Tatiana. Eu sou médica, está aí uma parte do meu currículo para vocês. E hoje nós vamos falar, vai ser uma conferência mais rapidinha, mas muito importante. Porque eu vou explicar para vocês o porquê que a gente deve utilizar o Detox Tea e o Energy Tea, né? Qual a importância deles? Como eles agem no nosso organismo? Quais os benefícios que ele traz, né? A falta deles pode causar alguma desvantagem para o funcionamento do nosso organismo? Então, quando a gente terminar hoje a nossa conferência, vocês vão saber responder todas essas perguntas para os seus downlines, para os seus clientes, para os seus distribuidores, ok? Eu vou começar contando um pouquinho para vocês a história por trás dos chás, né? O chá os chás, eles são uma bebida muito antiga. Eles datam do século VI, do século VI antes de Cristo, né? Ele foi inventado aí, ele começou a ser usado por um líder espiritual chinês, o Confúcio, como uma erva, como uma bebida medicinal. Inicialmente ele tinha uma função única medicinal, tá? Aos poucos, começaram a surgir, então, pequenas colônias, né, de Portugal e de Holanda lá na China. E eles conheceram, então, esses chás e trouxeram essa bebida para a Europa. Já na Europa, mais ou menos no século XVIII, a Inglaterra inseriu a utilização, o consumo do chás em seus rituais do chá da tarde, né? Rituais sociais. Então, o chá deixou de ser utilizado apenas como uma bebida medicinal e passou a ser utilizado como uma bebida de confraternizações, encontros profissionais e sociais. E a partir da Inglaterra, da Europa, ele se espalhou para o mundo inteiro, Sendo assim, hoje, né, ele é uma bebida extremamente popular, inclusive no Brasil, e é considerada a segunda bebida mais ingerida no mundo após a água. Olha o poder do chás. A segunda bebida de maior consumo no mundo todo após a água, né? Então, ela é uma bebida muito completa e o mundo todo já utiliza esse tipo de bebida. A gente tem que entender um pouquinho, isso é só uma curiosidade, né, de entender sobre o chás, mas o chá, a palavra chá, ele vem da planta Camellia sinensis, que é o chá preto, né? E a partir desse chá preto, de acordo com a diferenciação de colheita, de processamento, a gente surge, então, o chá branco, o chá verde, o chá amarelo e o chá vermelho. Tudo a partir dessa mesma planta, né? Só diferencia o tempo de cultivo, o preparo, a formação das folhas, o processamento do chá, mas eles vêm tudo da Camellia sinensis. Cada tipo de processamento e cada tipo de preparo dessas folhas gera um tipo de chá com propriedades um pouco diferentes, ok?
Então, a Camellia sinense é o que nós chamaríamos de chá de verdade. O resto é infusão. Infusão. Então, quando a gente fala chá, o chá mate, o hibiscus, camomila, nós estamos falando de infusão. Mas, assim, no geral, sendo infusão ou sendo o chá, para a gente não importa. A gente vai tratar como chá porque já está popularizado esse nome. O que interessa é o que esses produtos fazem, qual a capacidade que eles têm de melhorar o funcionamento do nosso organismo, né? Qual o objetivo disso? Os estudos dizem, como está escrito nesse livro, O Poder das Ervas, de André Rezende, ele diz que todo o nosso organismo muda, vai mudar através da utilização contínua de chás. A gente deveria utilizar chá 3 vezes ao dia. E em 30 dias, de 30 a 120 dias, todo o funcionamento do nosso corpo vai surtir uma mudança e nós vamos sentir essa mudança, de acordo com o chá que a gente utiliza, tá? Eu coloquei nessa apresentação todas as fontes para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, né? Então, a Camellia sinensis é o chá, o resto é infusão, mas nós vamos tratar tudo como uma bebida, né? A bebida que se popularizou com o nome de chá, ok? E por que a gente deve utilizar os chás, né? Além de ser extremamente refrescantes, além de ser saudáveis, né? Gostosos, eu amo chá, mas assim, o chás, ele proporciona um momento de descontração, né? Você pode reunir os amigos e fazer desse hábito de tomar o chá um hábito saudável, porque é um momento de hábito saudável. Essa bebida, o chá, ela oferece diversos nutrientes que auxiliam o bom funcionamento do nosso organismo como um todo. Eu vou falar para vocês alguns benefícios e vou explicar adiante cada um deles, mas assim, de uma maneira geral, quando a gente ingere chá, a gente está ingerindo água, então a gente está se hidratando, que é o ponto principal da utilização saudável do chá, é a hidratação. Ele melhora raciocínio e memória. Eu vou explicar para vocês quais são os produtos que fazem isso. O chá, ele ajuda na digestão e ele é um diurético natural, então impede a retenção hídrica. A gente vai fazer bastante xixi. O xixi fica bem clarinho, não fica amarelo, e isso também é fenomenal. E ele causa um estímulo neurológico natural, ou seja, ele atua no seu cérebro, no sistema nervoso central, no nosso sistema límbico, proporcionando uma sensação de energia e de bem-estar. Então, assim, a utilização do chá, ela deixou de ser medicinal e passou a ser um momento de descontração pelos benefícios que as pessoas sentiam ao utilizar o chá corriqueiramente, diariamente, né? Então, esse livro aqui, que eu mostrei para vocês anteriormente, ele é muito interessante, O Poder das Ervas, né? Uma Vida Natural, de André Rezende. Ele fala muito bem, explica muito bem por que nós deveríamos utilizar essa bebida hoje, a segunda maior bebida consumida em todo o mundo após a água. Primeiramente, a utilização do chá, ela vem pela necessidade da hidratação. E por que a gente deve se preocupar? Por que a hidratação é tão importante, doutora? Primeiro, gente, a gente tem que saber que o nosso corpo, todo o nosso corpo, é constituído 70% de água e 30% de matéria. 70% do nosso corpo é água. Então, é o primeiro ponto da necessidade de uma hidratação correta. Os líquidos, a necessidade de ingestão de líquido, ela varia de acordo com o sexo, com a idade, com a temperatura, se está calor, se está frio, né? Tem uma certa variação, mas do modo geral, o ideal é a gente ingerir de 3 a 5 litros de água, né, de líquido por dia, né? Mais ou menos aí um mínimo de 8 copos por dia, 8 copos grandes por dia. A água, ela é fundamental para o funcionamento metabólico do nosso organismo. Todo o nosso organismo, todo o funcionamento dele é água dependente, depende da ingestão de água. A água também auxilia o funcionamento dos rins e do intestino. Os rins filtram mais, o nosso corpo, o sangue fica mais fluido, o nosso corpo libera as toxinas, não há retenção hídrica porque o rim está funcionando mais, e o intestino, com mais líquido, forma maior quantidade de bolo fecal mais fluido e você não tem a constipação.
Então, é fundamental para um bom funcionamento dos rins e do intestino a ingestão de água. E quando a gente faz dietas de controle de peso, quando a gente começa a utilizar os shakes da Inove Life, a gente vai aumentar a ingestão de fibras e de proteína. Então, uma dieta mais saudável, onde se tem um pouco menos de carboidrato, mais proteína, mais fibra, menos gordura, ela exige que a pessoa tome mais água, porque a fibra em si, se ela não hidratar, ela vai ter um efeito contrário no nosso intestino. Ao invés de aumentar o bolo fecal e melhorar o funcionamento do intestino, fibra sem água é igual a tijolo. Ela forma um tijolo de fibra no intestino e vai causar a constipação. E a água, ela pode ser ingerida de várias formas, desde que formas saudáveis. Então, a forma de água mesmo, sob a forma de chás, a forma de sucos de frutas naturais e alguns alimentos, né, como frutas, né, melancia, laranja, vegetais, verduras, de uma maneira geral, eles também são ricos em água. Não vale aí, gente, refrigerante, não vale suco em garrafinha ou em caixinha, isso não cabe aqui. Nós estamos falando de uma vida saudável. E quais são os benefícios, né? As necessidades da hidratação. Primeiro, matar a sede. Se a gente tem sede, é porque o seu corpo está entendendo que você está desidratado, que você está precisando de água. Ele avisa o seu cérebro no centro da sede e o seu cérebro avisa você, obrigando você a tomar água porque você está com sede. A garganta seca, aquela sensação, aquela necessidade que é desesperadora de tomar água. Se isso está acontecendo, é porque você precisa mesmo. Só que a gente não pode deixar esse ponto da necessidade de ingestão de água. A ingestão de água ela tem que ser uma coisa natural, né? Diária, o tempo todo. A gente não precisa, não tem que deixar o nosso corpo pedir por isso, né? Quando a gente ingere bastante água, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, eu já ouvi isso em consultório, doutora, eu não ingiro muita água porque eu tenho muita retenção hídrica, eu tenho medo de reter mais líquido. Tá fazendo besteira. Quando a gente ingere bastante água, a gente normaliza a quantidade de água de dentro das nossas células e ao redor das nossas células. Quando a gente faz essa normalização, a gente não precisa mais reter água, porque a quantidade de sódio está diluída. Consequentemente, os nossos rins começam a funcionar muito mais pela ingestão de líquido, eles liberam, então, toxinas, desintoxina o organismo, e juntamente com essas toxinas, juntamente com os minerais em excesso, juntamente com as coisas que estão em excesso no nosso organismo, eles saindo no xixi, sai a água também. Então, para a gente não ter retenção hídrica, para a gente não engordar com água, esse é o grande problema das mulheres, né, que elas pensam, nós precisamos ingerir muita água, muito líquido. Vamos colocar esses rins para funcionar, né? Vamos deixar o nosso sangue mais fluido, aumentar a absorção. Quando o sangue fica mais fluido, mais hidratado, a gente tem uma melhora na absorção dos nutrientes, das vitaminas e dos minerais. E a maior eliminação das toxinas. Então, é um processo de desintoxicação natural a utilização de água, certo? É excelente e primordial para o bom funcionamento do nosso sistema digestivo, do nosso estômago, do nosso intestino, porque nós precisamos para o funcionamento desses órgãos uma quantidade maior de enzimas, de suco gástrico, de saliva, de muco, e todos eles têm a sua formação dependente de água. Então, nós precisamos, para ter uma boa digestão e aumentar a absorção dos nutrientes do nosso alimento, a gente precisa estar hidratado. Quanto mais água a gente ingerir, mais enzimas, mais suco, mais saliva e mais muco nós vamos produzir e maior será a absorção dos nutrientes da nossa alimentação. Assim como as nossas fibras, que estão, a fibra da nossa alimentação que caíram no intestino, elas estando bem hidratadas, né? Bem hidratada, elas aumentam a formação de um bolo fecal mais fluido e a gente acaba, além de limpar e desintoxicar o intestino, eliminar essa quantidade aí de substâncias do nosso intestino e impedindo o processo de constipação, né? Quando as pessoas não conseguem ir ao banheiro. Ela é tomando água, através da água, que a gente consegue controlar a temperatura corporal, não é? Se a gente está com frio, a gente sua menos e retém calor.
Se nós estamos, e o corpo treme para aumentar a temperatura corporal. E se a gente está com muito calor, como é que a gente refresca o corpo? Através do suor, que vai em cima da pele, dando uma sensação de frescor e conseguindo, assim, controlar a temperatura do nosso corpo no ideal, que é por volta aí de 32 a 35 graus Celsius, ok? A função renal, é como a gente já falou, quando a gente ingere muita água, a gente coloca os nossos rins para funcionar. O rim funcionando, ele filtra o sangue, elimina as toxinas do nosso organismo, que a gente produz naturalmente, todos os dias, né? Diminuindo assim, além de diminuir a retenção hídrica, além de diminuir, pôr o rim para funcionar e diminuir assim, a probabilidade de problemas renais, a gente também previne o aparecimento de infecções urinárias, de cistites e de cálculo de pedras no rim, com a utilização de bastante água. Além da formação de outros fluidos no nosso corpo, né? Saliva, lágrimas também são água dependente. E a gente também, quando a gente toma bastante água, gente, a água ajuda a emagrecer. Porque o centro do controle da fome e da sede no nosso cérebro, eles estão muito próximos um do outro. Quando a gente ingere bastante água e o nosso corpo não está sedento, não tem sede, essa sensação, as substâncias liberadas nesse momento, fazem com que a gente tenha uma sensação de saciedade maior. Então, a gente deixa de sentir tanta fome quando pela ingestão de água, quando o nosso corpo está realmente hidratado. E ele também serve como lubrificante das articulações, porque dentro das nossas articulações tem água, né? Então, é importante entender como é importante a utilização da água, gente. É muito importante utilizar água e beber água, né? E como eu falei, existem diferentes formas de se hidratar, através de água, através do chá, sucos e alimentos naturais, água de coco, melancia, frutas de uma maneira geral e verduras. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Agora, vai uma pergunta bem legal assim, né? Por que a gente não pode, então, aditivar a nossa água? A gente vai tomar água, vai ter que tomar muita água. Por que não utilizar nessa água alguma substância que possa, de alguma maneira, trazer algum benefício para o nosso organismo? Então, essa é a função dos nossos chás, né? Que oferecem uma nutrição celular. Nutrição celular, né? Com efeitos variados, efeitos benéficos para o funcionamento do nosso organismo, para a melhora da jovialidade das nossas células, melhora o funcionamento neurológico, a gente fica com uma mente mais sã, e é um hábito saudável, um hábito bom, né? Que todos nós, principalmente nós, distribuidores da Inove Life, devemos ter, devemos adquirir. Vamos fazer negócio, vamos fazer venda e vamos levar a nossa garrafinha, a nossa shakeira cheia de chá, né? Isso vai facilitar o nosso raciocínio, vai manter a nossa temperatura corporal legal, vai facilitar a digestão, vai facilitar a forma que a gente desenrola, né? Nós vamos ficar mais entusiasmados, vamos ficar com maior energia, mais disposição. Então, nós devemos utilizar os chás da Inove Life diariamente, e eu vou explicar como e quanto utilizar. Agora nós vamos falar de cada um dos nossos chás. Vamos começar pelo detox. O detox, ele tem na sua composição chá verde, chá branco, couve, berinjela, cranberry, romã, morango e hibiscus. Nenhum dos dois chás da Inove Life, eles são zero glúten, os dois são zero glúten e são zero calorias. Como é que você vai fazer? Preparar o seu chá na dosagem certa. É uma colher de chá em 400 ml de água fria ou quente, tá? No mínimo 3 vezes ao dia. Eu vou explicar isso para vocês como utilizar lá no finalzinho. Agora eu vou explicar para vocês o que cada um dos componentes do detox tea faz. Primeiro deles é o nosso chá verdadeiro. Chá verde, a base que é um processo diferente da planta Camellia sinensis, ok? Como que funciona? O que tem no chá verde que hoje é tão em moda, né? Como é que se descobriu o chá verde, gente? Quando eles perceberam que povos orientais, né, lá da China, do Japão, eles tinham menor probabilidade de sofrer do coração, menor ataque cardíaco, menor concentração
de colesterol e triglicéridos no sangue, e eles perceberam e notaram que isso era devido, que um dos fatores que auxiliavam a isso era a presença, porque eles tomam muito chá verde, antes e depois das refeições. E fizeram um estudo e descobriram vários benefícios com a utilização do chá verde. Então, o chá verde ele é rico em polifenóis, que é uma substância extremamente antioxidante, que evita a ação deletéria, a ação de oxidação das nossas células pelos radicais livres. Pelos radicais livres. Então, ele é antirradical livre, antioxidante, e então ele evita o processo de envelhecimento celular. Então, ele é um anti-envelhecimento celular, ele tem ação metabogênica e termogênica, ou seja, ele ativa o metabolismo e a termólise, a queima de gordura do nosso organismo. Então, ele é muito importante para quem está fazendo assim, alguma reeducação alimentar para perder peso ou para queimar aquelas gordurinhas indesejáveis. E alguns estudos sugerem que esses compostos, inclusive, eles previnem alguns tipos de câncer, né? Alguns estudos falam a esse respeito. Ele contém também tanino. Esse tanino, ele diminui as taxas de LDL, que é o colesterol ruim do nosso organismo. Ele ainda fortalece, melhora a saúde das nossas artérias, dos nossos vasos sanguíneos. E com isso ele previne as doenças cardíacas e doenças circulatórias, que foi o que foi observado nos povos asiáticos, ok? Ele possui bioflavonoides e catequinas, que são substâncias que alteram, que bloqueiam a alteração celular, que dão origem, teoricamente, aos tumores. Então, eles têm uma capacidade de prevenção de alguns tipos de tumores. Eles têm uma ação, o chá verde ele é antibacteriano, ou seja, ele combate uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que é uma bactéria que temos no estômago e que causa gastrite e úlcera, né? Elas irritam as células epiteliais do estômago, causando doenças. E o chá verde, ele diminui a presença dessas bactérias no nosso estômago, né? Ele, além de tudo, ele contém manganês, potássio, ácido fólico, vitamina C, vitamina K, vitamina B1 e B2. E como ele aumenta o funcionamento dos nossos rins, né? Ativa e estimula a função renal, ele também é considerado um diurético natural, prevenindo o acúmulo de líquido, a retenção hídrica e auxiliando na prevenção da pressão alta, ok? Esse é o chá verde. Agora vamos falar do chá branco. O chá branco ele também é proveniente da Camellia sinensis e de um processamento diferente, um processamento que ele que não sofre os efeitos de oxidação na hora de preparar esse chá. Então eles preservam a proteção, eles protegem a clorofila, que é um potente agente antioxidante, antirradical livre do nosso organismo. Ele contém uma maior quantidade ainda de polifenóis do que o chá verde, né? Então, ele também é um preventivo de algum tipo de câncer, principalmente o cancro do colo. E ele tem uma maior quantidade de antioxidantes do que os outros chás todos, né? Uma substância que são responsáveis pelo anti-envelhecimento celular. Ele tem uma função desintoxicante potente, diurético natural e termogênico, ou seja, auxilia na queima da gordura do nosso organismo, aumenta o nosso metabolismo, ajuda no processo de controle do peso corporal. Esse é o chá branco. Além do mais, nós temos na nossa formulação a couve, né? Brassica oleracea. A couve, ela é um vegetal, né, rico em fibras solúveis e insolúveis. O que são isso? O que é isso, doutora? As fibras solúveis são as fibras que agilizam o trânsito intestinal. Elas agem, o nosso intestino, ele é como uma mangueira bem grande, toda retorcida, certo? Então, ele forma várias voltinhas que nós chamamos de vilosidade. As fibras solúveis, elas penetram nessas voltinhas e causam uma limpeza do nosso intestino, literalmente, aumentando a formação do bolo fecal e eliminação dessas substâncias sujas e tóxicas do nosso intestino. Quando elas limpam essas vilosidades do nosso intestino, elas aumentam a motilidade, ou seja, o movimento intestinal. Movimento intestinal que o intestino se movimenta sozinho, involuntariamente. Quando ele movimenta, ele elimina as fezes, então a gente não fica constipada e ele fica limpinho.
Quando ele está limpinho, ele aumenta a absorção dos nutrientes necessários para o nosso corpo, né? Os nutrientes da nossa alimentação. Então, a utilização de fibras solúveis é muito importante. E a couve, ela também tem fibras insolúveis. As fibras insolúveis são aquelas fibras mucilagem, que não se solubilizam, que elas absorvem água. Quando ele cai no nosso intestino, então essas fibras, elas causam uma absorção de água e ele forma um gelzinho. Esse gelzinho, ele faz com que a gente tenha uma sensação de saciedade prolongada, o que a gente chama de plenitude gástrica, além de diminuir a absorção de gorduras da nossa alimentação. Então, a couve, ela tem tanto as fibras solúveis quanto as fibras insolúveis. Ela ainda é rica em ferro, cálcio e vitamina C antioxidante. Então, ela é um antianêmico natural, previne a anemia, né? Inclusive pela presença da vitamina C, que facilita a absorção do ferro. Ela também tem flavonoides e carotenoides, são substâncias antioxidantes que também previnem o envelhecimento celular, né? E melhoram a defesa do nosso organismo. E é uma fonte que estimula a produção de enzima, rica em coenzimas. Estimula a produção de enzimas no fígado, melhorando o funcionamento do nosso fígado, promovendo para o nosso chá uma ação que previne a hepatotoxicidade. Então, ele é hepatoprotetor, ele protege as células do nosso fígado, que também ajuda, essa proteção vai levar a uma melhor digestão dos nossos alimentos e absorção dos nutrientes. Então, esse chá ele é muito bem pensado, né? Ele é uma mistura de ervas muito bem, de extratos muito bem pensado, muito bem elaborado, para ajudar a gente na melhora do funcionamento do nosso organismo como um todo. Ele também contém berinjela. Acho que todo mundo já ouviu falar aí que a berinjela melhora o funcionamento do organismo, do intestino e diminui o colesterol, não é verdade? É verdade, gente. A berinjela, ela é rica em sais minerais, né? Cálcio, fósforo, ferro. Então, ela ajuda ainda a contribuir para a formação dos ossos, dentes e construção muscular, né? Diminui a coagulação do sangue. Ela tem vitamina B5, que protege a pele, nossa pele, uma pele mais bonita, mais protegida, e regulariza o funcionamento do nosso sistema nervoso central e do nosso sistema digestivo, ou seja, da nossa cabeça e do nosso estômago, certo? Ela possui também fibras solúveis, fibras que limpam o intestino, aumenta o movimento do intestino e regulariza o trânsito intestinal. Ela tem uma ação anticolesterêmica, ou seja, diminui o colesterol no sangue. Se ela diminui o colesterol no sangue, ela diminui gordura abdominal. Então, ela diminui também, previne o que a gente chama de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, gordura sobre o fígado. Possui uma ação diurética natural, né? Então, melhora o funcionamento dos rins, é um anti-inflamatório natural para os rins, bexiga e uretra, e diminui a retenção hídrica. Ela é recomendada para quem tem alguns problemas de artrite, reumatismo, né? Pela sua ação anti-inflamatória natural. Ela possui ainda pectina. Pectina Então, a berinjela, tanto na alimentação, comida, quanto na presença do chá, ela é muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Deve ser tornar uma rotina consumir berinjela e utilizar o nosso chá. Além da berinjela, nós ainda temos cranberry. Cranberry é uma fruta muito comum fora do Brasil, mas ainda pouco comum aqui no Brasil. É uma fruta extremamente rica, nutricionalmente falando, né? Ela é uma fruta completa, ela tem mais de 200 substâncias ativas, uma grande quantidade de vitamina C e ácidos necessários para o nosso organismo. Ela é extremamente antioxidante, antirradical livre e imunoestimulante. Todo mundo sabe que vitamina C, a laranja,
aumenta a imunidade, né? Toma laranja para não ficar tão gripado. Então, essa fruta, ela tem uma quantidade muito maior de vitamina C e um efeito antiestimulante. Ela também possui flavonoides, né? Que são aquelas substâncias antioxidantes e antirradicais livres. E existe um estudo em andamento com a utilização do cranberry que dizem, esse estudo ele está em andamento ainda, né? Mas dizem que ela previne e melhora algumas doenças, o tratamento de algumas doenças degenerativas como o mal de Alzheimer, tá? Ela tem protoantocianidina, que é uma bactéria, uma substância antibacteriana, né, do trato urinário, ou seja, previne infecções de urina, previne cálculos renais, previne cistite, uretrite e doenças inflamatórias, né, do trato urinário. E possui também tanino, que é um antisséptico natural, e diminui o efeito assim de diarreia, descontrole de desconforto intestinal, e também tem uma ação que diminui o colesterol e triglicéridos, tá? Então ela não contém sódio nenhum, zero sódio, não contém gordura, não contém colesterol, é riquíssima em fibras e vitaminas, potássio, magnésio, tem provitamina A, vitamina C e vitamina E. Então a cranberry é um fruto nutricionalmente completo e ele está presente no nosso detox tea, né? Como eu disse, esse chá foi muito bem elaborado, muito bem pensado para cobrir o nosso organismo e as nossas células nutricionalmente, né? Para que a gente tenha mais saúde, mais energia e mais disposição. Ele também tem romã, gente. O romã está em moda aí, ele foi descoberto aí. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Estão dizendo aqui que está sem som. Digita 10 para mim, por favor. Estão me ouvindo? Então? Então tá. Obrigada. Então, alguém aí que está sem som é um ponto, né? Específico, não é no geral, não. A maioria está ouvindo. Tudo legal, Recife? Ótimo, obrigada, gente. Então, vamos falar do nosso romã. O romã é uma fruta também, né? Uma fruta nacional, a gente tem, né? Costuma comer romã aí no final do ano, pular ondinhas, etc. Mas ela é uma fruta também nutricionalmente completa, tá? Ela possui ácidos fenólicos e flavonoides, que são aqueles antioxidantes, protetores, hepatoprotetores, protetores do nosso organismo como um todo, protetores da nossa célula. E existe ainda um estudo também que diz que o romã causa proteção contra alguns tipos de câncer. Ele é rico em vitamina A e vitamina E, que também são antioxidantes. Ele tem potássio, ácido fólico e polifenóis, né? Que são substâncias antianêmicas, né? Diminui a probabilidade de anemia e melhora o funcionamento do nosso cérebro. Eles causam também um efeito anti-inflamatório natural, né? Causados, assim, responsáveis por prevenir o envelhecimento celular. Ele ainda tem ácido gálico e antocianinas, que protegem o nosso coração, diminuindo o colesterol. Sempre que eu falo para vocês que diminui o colesterol, diminui a glicemia, que é o açúcar no sangue, isso causa alguns benefícios muito importantes para o nosso organismo. Se a gente está perdendo gordura, aumentando o metabolismo, o efeito antioxidante, diminui o colesterol e diminui o açúcar, isso significa que essas substâncias levam a uma prevenção de doenças mais graves, como a pressão alta, como diabetes do tipo 2, como infarto, né, do miocárdio, infarto do coração, como alguns AVCs, derrames cerebrais e entre outras doenças, né? Porque ela melhora o funcionamento, além de prevenir de doenças do fígado e dos rins, certo? Segundo especialistas, existe um estudo muito grande, né, que está sendo feito em cima do romã, diz que a ingestão frequente do extrato de romã, como o nosso chá, reduz em até 30% a ocorrência de infartos do miocárdio, de problemas cardíacos graves, ok? Então, vale muito a pena a utilização desses produtos. E o morango, gente, a fagária, né? O morango, conhecido aí de nós, deliciosa fruta, também está na composição do nosso chá. O morango é rico em tanino, flavonoides, glicosídeos, mucilagens, né? Camperferol e quercetina, salicilato, beta-caroteno, vitaminas diversas, vitamina C, E, B,
né, e alguns açúcares, algumas frutoses. Além de estimular o processo de absorção do organismo, ele também é um antibacteriano natural, né? Previne algumas infecções, certo? Ele tem uma função do sistema nervoso central, melhorando a memória, é um ergogênico, então dá uma sensação de bem-estar, é um estimulante natural, e também diminui a quantidade de colesterol, ajuda no controle das lipidemias, né, das gorduras do sangue. Com isso, ele também é um preventivo de doenças cardíacas e infarto, né? Esse é o nosso morango. É uma fruta de baixo índice glicêmico e a própria fruta pode ser utilizada em dietas de emagrecimento, certo? E também temos o nosso hibisco na nossa formulação. O hibisco também está muito na moda, é um chá muito utilizado pelos chineses, né? Você vê que os chineses, a maioria é um país de pessoas, a população são magras, pessoas magras, né? Eles utilizam muito hibiscos e chá verde. O hibiscus, ele é rico em antocianina, né? Mucilagem, lembra que eu falei? A mucilagem cai no intestino, ela absorve um pouquinho de água, ela dá uma inchada, como se fosse uma gelatina, um gelzinho, que aumenta a sensação de saciedade e diminui a absorção de açúcar e de gordura no intestino. Então, ele ajuda a regular e prevenir, né, o colesterol e a diabetes. Possui alguns ácidos que ajudam no controle do pH sanguíneo, fitoesteróis, né? Além de ser rico em substâncias antioxidantes e vitamina C. Então, é um produto nutritivo e também que estimulante da nossa imunidade. Diminui o colesterol e triglicérides, né? Então, consequentemente, como eu disse, controla a pressão arterial, né? E diminui os riscos de aparecimento de doenças cardíacas. Previne constipação e a infecção da bexiga, porque ele tem um efeito diurético natural, um efeito anti-inflamatório natural e é rico em fibras que melhoram o funcionamento do nosso intestino. Ele também é metabogênico e termogênico, ou seja, ele estimula o metabolismo basal, então a gente passa a gastar mais calorias, e termogênico, porque ele queima gordura, né? Gordura, aquela gordura localizada. Ele é muito importante, muito auxiliar em dietas de emagrecimento, né? Porque ele ajuda a quebrar o amido, quebrar o açúcar e previne, assim, diabetes do tipo 2. E ele é um regulador de ansiedade. Então, ele é um regulador de ansiedade. Se a pessoa está muito agitada, ele não é um calmante, tá, gente? Ele regula. Se a pessoa está agitada, ela vai se sentir menos agitada. Se ela está normal, ela não vai ter sono. Por isso que ele não é um calmante, ok? Ele é um regulador de ansiedade. Não dá sono, mas ele não deixa a pessoa ficar estressada, agitada, nervosa. Ele auxilia nesse controle, ok? Bom, gente, então nós falamos tudo do nosso Detox Tea. O Detox Tea, ele tem uma composição completíssima, completíssima. Eu sou apaixonada por ele, né? Você toma, você faz bastante xixi. Eu tomo de manhã, todos os dias pela manhã, né? Eu tomo ele quente com ômega 3 e um dia eu vou ensiná-los a fazer isso, né? Para diminuir gordura visceral e ficar com a cintura mais fina. Mas assim, eu tomo ele quente e eu já sinto total diferença na minha disposição, na minha energia durante o meu dia. Eu tomo junto com o Energy, mas eu sinto que eu não incho durante o dia, né? Ele funciona mesmo, é um efeito bem legal. E eu já tô meio viciada nele. A gente toma aqui em casa e com muita frequência, o dia todo trabalhando, andando, na academia, eu tô utilizando, às vezes, até os dois chás misturados, né? Ele, então, diminui a retenção hídrica, como nós falamos, ele aumenta o metabolismo, aumenta a queima de gordura, né, do nosso organismo, principalmente a gordura visceral, que é aquela que está ao redor dos nossos órgãos, que aumenta a nossa circunferência abdominal, aumenta a barriga e aumenta também com isso, quanto maior a nossa barriga, a circunferência abdominal, maior as chances de infarto, né? Maior a chance de doenças cardíacas mais graves. Então, ele ajuda no controle dessa circunferência abdominal, ele é um desintoxicante, possui substâncias anti-inflamatórias naturais, né, que combate a inflamação do nosso organismo como um todo. Quando ele é diurético, antioxidante, antirradical livre e anti-inflamatório, ele ajuda mulheres a combater aí a celulite, ele melhora a saúde das células como um todo, deixando as células mais hidratadas, mais túrgidas, mais cheinhas, né, e mais nutridas,
com maior funcionamento, diminui a ação dos radicais livres nessas células que vão oxidar, enferrujar essas células, então ele diminui a ação dessas substâncias e com isso ele é um é um produto de anti-envelhecimento potente, desintoxicante, hidratante, porque você está pondo água para dentro, né? E hepatoprotetor, ou seja, protege a função do nosso fígado, as células, a estrutura do nosso fígado, melhorando a digestão, não é? Melhorando o efeito de pessoas que são constipadas, melhora o trânsito intestinal, os rins funcionam mais, diminui as chances de doenças renais, né? Diminui a retenção hídrica, vai ajudar no processo de emagrecimento como um todo. Então, a utilização ela deve ser constante. Todo mundo deve ter um pote desse chá na sua mochila, na sua bolsa e tomá-lo o dia todo, ok? Agora nós vamos falar do nosso outro chá. É o nosso Energy Tea. O Energy Tea ele tem guaraná, o chá verde, que nós já falamos tudo sobre ele, e o chá preto, tá? Não contém glúten, não contém calorias. Pode ser tomado com água fria ou quente e também diluindo uma colher de chá em 400 ml de água, certo? Se você for tomar no pré-treino, você pode até aumentar um pouquinho desse chá pré-treino antes de ir para academia, desde que você não tenha problemas de pressão alta, certo? Eu vou explicar direitinho sobre isso. Nós já falamos sobre a composição chá verde, chá preto e guaraná. Nós já falamos do chá verde, agora nós vamos falar do chá preto. Também derivado da Camellia sinensis. Na realidade, o chá preto é a própria Camellia sinensis, né? É a fruta mais completa, menos processada, né? A fruta não, a erva, né? A substância mais completa, menos processada. É uma substância riquíssima em cafeína e por isso ele tem uma ação ergogênica, ou seja, estimulante, diminui aquela sensação de fadiga, de cansaço. Ele é estimulante, é excitante, ele estimula o seu cérebro, o seu sistema nervoso central, aumenta a oxigenação, age no sistema límbico, promovendo uma sensação de bem-estar. Ele também tem flavonoides, né, com ação antioxidante, diminui a prevalência de algumas doenças, inclusive câncer, doenças respiratórias, né? A presença do chá, da cafeína, né? Uma metilxantina, uma xantina, ajuda aí na prevenção de doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, doenças do coração e algumas doenças infecciosas, tá? Ele tem uma ação termogênica, né? Ou seja, se você aliar o consumo do chá com uma alimentação mais saudável, com menos gordura, ele vai promover e potencializar o efeito de emagrecimento, estimulando a queima de gorduras. Ele tem a L-teanina, que é o aminoácido que age diretamente no seu cérebro, no sistema nervoso central, aumentando os níveis de algumas substâncias, né, como o ácido gama-binabutírico, dopamina e serotonina, que são neurotransmissores, substâncias que tem no seu cérebro que estão relacionadas com a sensação de bem-estar. Ele aumenta a produção dessas substâncias e é por isso que ele tem aquele efeito de bem-estar, de satisfação, de disposição e de entusiasmo após a utilização do nosso Energy Tea, né? E ele ainda tem teína, que é uma substância estimulante, né? Com menor teor de cafeína, menos que a cafeína, mas que ela é recomendada, mas que não é recomendada para o consumo de hipertensos. Então, isso é um adendo do Energy Tea, né? Pessoas que são sensíveis, que utilizar o Energy Tea, tiver algum tipo de cefaleia, dor de cabeça, taquicardia, o coração batendo mais acelerado, ou tiver pressão alta que não tem controle com o medicamento, simplesmente não vai ao médico e não controla, tem que tomar cuidado, não pode utilizar o Energy Tea em abundância. Eu vou ensinar como utilizar esse produto aqui no finalzinho, né, para todas as pessoas, e vou ensinar também como prevenir. Então, quando você vai vender, ou utilizar, ou passar, estimular a utilização do Energy Tea, existem alguns casos que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, ok? Diferente do detox, que pode ser utilizado por todo mundo. Menos mulheres grávidas, tá, gente? Mulheres grávidas, nenhum produto, a não ser aqueles recomendados pelo ginecologista e obstetra. Por favor, ok? Vamos lá. Guaraná, né? Então, o nosso Energy Tea, ele é rico em guaraná.
a Paulínia cupana, né, que é chamada de guaraná. Essa substância é uma planta amazonense, rica em guaraína. A guaraína é um similar da cafeína, da xantina. Ela tem propriedades estimulantes, né, do sistema nervoso central, do cérebro, aumenta a nossa resistência aos esforços físicos mentais. Então, a gente vai conseguir trabalhar mais, exigir mais do nosso corpo e da nossa mente, sem ter tanto cansaço depois, sem ficar fatigado, né? Pela presença da xantina. E produz ainda pensamentos mais rápidos. A gente raciocina mais rápido, trabalha melhor, estuda melhor, com a utilização do guaraná, como a maioria das pessoas sabem. Eles têm ainda outros efeitos confirmados, né? A capacidade afrodisíaca, melhora da libido, ele é um astringente, um diurético natural, ele é um imunoestimulante, aumenta a imunidade e tem um poder antioxidante, anti-envelhecimento potente também. Ele auxilia no processo da perda de peso, porque ele diminui o apetite. Como? Através da regulação da quantidade de açúcar do nosso sangue. E ajuda, assim, no combate à obesidade. Ele possui também catequinas, que são antirradicais livres, que previnem o envelhecimento. E se ingerir de excesso, se você ingerir em excesso ou tarde da noite, pode causar alguns efeitos colaterais, como insônia, irritabilidade, a pessoa fica mais irritada, mais agitada, pode ter dor de cabeça, né, cefaleia, o coração pode disparar e ter azia. Então, esse é um chá que a gente precisa tomar com mais cuidado, tá? Mas com um efeito maravilhoso sobre a saúde, sobre o estímulo, sobre a capacidade de concentração. Voltando no nosso Energy Tea, o que a gente tem que saber sobre ele, gente? O Energy Tea, ele pode ser consumido pela maioria das pessoas. A gente deve tomar cuidado com pessoas muito idosas que tenham problemas cardíacos, problema do coração, pessoas que já tiveram derrame cerebral, pessoas que estão grávidas, criança, porque elas vão ficar extremamente agitadas, não vão dar sossego, né? E a pessoa que tem pressão alta. Isso a gente tem que controlar essas pessoas. Eu não estou dizendo que essas pessoas não podem utilizar esse chá. O que eu costumo fazer para essas pessoas, se elas querem também ter mais energia, mais disposição, ficar menos cansada, menos fatigada, é que ela ingira esse chá somente pela manhã ao acordar, em dose, meia dose. Então, vai ser meia colher de chá em 400 ml de água. Vai tomar lentamente e vai ver como é que essa pessoa sente, como é que ela se sente. Se ela não tiver taquicardia, né, o coração não bater mais forte, se não subir a pressão arterial dela, se ela não tiver dor de cabeça, ela mantém essa dose pela metade por mais ou menos uma semana, certo? E na próxima semana, por 5 dias, e no 6º dia, ela já pode utilizar a dose plena, que é uma colher de chá em 400 ml de água. Se por acaso ela se sentir mal, ela diminui no dia seguinte um pouquinho mais e vai utilizando em doses homeopáticas, pequenas doses, vai aumentando aos poucos até que ela consiga uma dose plena. Se ela achar que não está se sentindo bem, que a pressão está subindo, isso acontece com pessoas que não têm pressão alta, mas não têm o controle da pressão alta e deveriam ter, pressão alta não tem cura, uma vez hipertenso, sempre hipertenso, e deve tomar a medicação. Então, essas pessoas, elas têm que tomar com cautela e se não se sentir bem após 3, 4 dias utilizando o produto, deixe de tomar o Energy Tea e utilize em abundância apenas o Detox Tea, ok? Então, isso são pessoas. Agora, pessoas que têm ansiedade, depressão, elas também costumam se dar muito bem com a utilização do Energy Tea. Pode utilizar e vai fazer um teste. Qualquer problema que surgir, se sentir mal ou se sentir alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelos meios aí oficiais, os meios que você tem, que eu vou tentar acompanhar as pessoas de maneira individual. Mas você que vai fazer a distribuição e a venda desse produto, né, procure saber e procure orientar corretamente o seu cliente na utilização do Energy Tea. Sem essas exceções, o resto deve utilizar o Energy Tea com abundância. Pode utilizar sem problema nenhum e vai se sentir melhor, certo? E
eu sempre digo assim, que os nossos chás, os nossos teas, a gente deve consumir hoje e sempre, né? E um ponto importante é a regularidade. Todo mundo aqui gostou dos efeitos do chá que eu disse para vocês sobre a sua saúde? Todo mundo gostaria aqui de ter esses efeitos na sua saúde? Você disse de 10 para mim. Quem gostaria? Sim? Ótimo. Então, para que a gente consiga ter esse efeito e que esse efeito seja contínuo, seja perene na nossa vida, a gente tem que consumir regularmente os chás. Não é consumir hoje e não amanhã. Você não vai sentir os benefícios se esse consumo não for regular, se esse consumo não for diário. Existe um estudo que foi publicado já no jornal americano, da Phytotherapy Research, nos Estados Unidos, o nome desse jornal, uma pesquisa científica feita, que diz que a maior parte dos chás, eles têm efeitos maravilhosos sobre a nossa saúde, mas que eles precisam ser consumidos todos os dias para que esses efeitos sejam percebidos, para que tenha um valor a utilização desses chás. O estudo mostrou, por exemplo, que o consumo de chá verde e chá preto diário inibe a produção de enzimas cerebrais que estão associadas à perda de memória, depressão, né? Como eu disse para vocês, faz bem para esse tipo de pessoa. Mas ele deixou bem claro que a pessoa parar de beber o chá, os benefícios eles vão diminuindo aos poucos e deixam de acontecer. Então, para nós, distribuidores, a gente tem que ser fiel com a utilização desses chás. Eu garanto para vocês que 15 dias utilizando diariamente, 3 vezes ao dia, os nossos chás, vocês vão sentir total diferença do funcionamento do intestino, retenção hídrica, vão fazer mais xixi, né? O estômago vai funcionar melhor, a digestão vai ser melhor, vão pensar melhor, o raciocínio vai ser mais rápido, não vão ter preguiça de praticar atividade física, vão ficar mais ágeis, mais ativos com a utilização dos chás. Mas ele tem que ser contínuo. Tem que ser diário. Nós temos que utilizar os nossos chás. Então, o nosso Energy Tea, ele é revigorante, tem baixa caloria e tem um efeito de estimulante, entusiástico, né? Diminui a fadiga, melhora a performance de raciocínio, melhora a performance física também. E por isso, eu super recomendo a utilização do Energy Tea. Gente, e você tem hora marcada para tomar os nossos chás? Não existe momento certo para beber o chá. Se for pelo prazer, se for pelos benefícios, você pode tomar toda hora. Então, eu indico para vocês, pela manhã, acordou, tome 300 a 400 ml de cada um dos chás. Se você não conseguir tomar separado, que seria o ideal para você dar uma boa hidratada no seu corpo, você pode juntar uma colher de chá de cada um em 400 ml de água. Tome antes do seu shake, certo? Se você quiser melhorar a performance de perda de circunferência abdominal, de perda de gordura visceral, né, auxiliar o processo de perda de peso, ficando o seu corpo mais saudável, diminuir o colesterol e tal, utilize também os nossos nutracêuticos, principalmente nesse horário, o nosso ômega 3, ok? Mas você vai utilizar de manhã os 2 chás para estimular a produção de neurotransmissores que te dão energia, para estimular a produção cerebral. O seu cérebro vai ficar ativo, produzir mais neurotransmissores, você vai ter mais energia, você vai ter mais disposição para trabalhar todo dia. Não vai ter aquela sensação de que está com o colchão carregando nas costas, grudado nas suas costas. Aquela sensação que você já acorda cansado, né? O chá, ele vai bloquear essa sensação. Durante as refeições, 30 minutos antes da refeição, você pode usar os 2 chás, mas pelo menos o Detox Tea. Utilize antes da sua refeição 300 ml do Detox Tea. Ele vai aumentar e facilitar a digestão, vai prevenir os efeitos deletários de o alto trabalho, o trabalho excessivo do seu fígado, né? Vai proteger o seu fígado, vai melhorar a digestão, vai melhorar o funcionamento intestinal, vai melhorar a absorção dos nutrientes. Então, utilize aí 30 minutos antes da refeição, juntamente com os nutracêuticos. Aproveite e tome todos eles. A próxima semana nós vamos falar toda a ciência por trás do ômega 3. Durante o dia, o uso dos chás, ele auxilia no processo ergogênico, então melhora o desempenho físico, mental,
O processo termogênico também, que aumenta o gasto calórico, aumenta a queima de gordura e também estimula o seu metabolismo. Então, você vai se manter mais fácil no peso e vai se sentir mais ativo, né? Uma sensação de bem-estar muito maior pela utilização. Agora, as pessoas que têm dificuldade de dormir, têm um raciocínio que fica funcionando o consciente a noite toda, eu aconselho que após as 16 horas não utilize mais o Energy Tea. Utilize apenas o Detox Tea, porque pode atrapalhar o seu sono. Se você é uma pessoa que não tem problema de pressão alta e não tem problema para dormir, pode utilizar os 2 chás sem problema nenhum. O importante é que você faça uso diário, regular, constante e abundante desses chás. Eles vão melhorar os efeitos de todo o funcionamento do seu corpo. Você vai ficar uma pessoa mais hidratada, vai melhorar o desempenho do seu organismo como um todo. O coração vai funcionar melhor, o sistema digestivo também, o intestino, o cérebro vai ficar mais desperto, com um raciocínio mais rápido, né? Facilitando aí pessoas que trabalham, que estudam, né? Então, a utilização desses chás, ela é muito importante. Fica a restrição para hipertensos, pessoas que já tiveram derrame cerebral, né? Idosos com problemas cardíacos e crianças, não que vai fazer mal para a criança, mas o Energy Tea, elas não vão parar, né? A criança já tem energia de sobra, então é melhor não dar. E agora o Detox Tea utilize com abundância. O importante é que você utilize esses chás 3 vezes ao dia. O Energy Tea não utilizar depois das 16 horas, às 4 horas da tarde, se você tiver problema para dormir, correto? E, gente, utilizar todos os produtos. Existe uma ciência, uma lógica na utilização desses produtos, na formação, né? na pesquisa por trás dos produtos da Inove Life. Então, nós falamos na semana passada da importância da utilização do shake da proteína. Eu acredito, assim, quer ser um distribuidor Inove Life de sucesso, quer ter sucesso no plano de marketing, seja produto do produto, utilize todos os produtos. Substitua na sua casa uma refeição, o seu café da manhã. Deixe de comprar no mercado e utilize o shake com a proteína e o chás. Utilize os nutracêuticos, vocês vão entender por que eles são bons para o funcionamento nas próximas conferências. Eles são muito importantes. Se você lava a cabeça, utilize o shampoo e o condicionador da Inove Life. Vai vir o creme dental agora, utilize o creme dental da Inove Life, da sua empresa. Para que dar dinheiro para o mercado na esquina, se você pode dar dinheiro para você mesmo? Se você pode utilizar produtos de qualidade, com alta tecnologia, com uma ciência maravilhosa por trás deles. Utilize os produtos, façam isso. Você é um distribuidor Inove Life, você só vai ter sucesso nessa empresa, gente, isso é fato. A hora que você realmente for produto do produto. Eu sempre digo, se você precisa emagrecer, emagreça. Agora, já, não é segunda-feira não, é hoje. Comece agora. Se você está muito magrinho e precisa ganhar massa, comece agora os produtos, utilização dos produtos. Se você está cansado, estressado, fatigado, comece a utilizar os produtos agora. Se você gosta de tomar banho, se você gosta de usar perfume, substitua tudo aquilo que tem em cima da sua penteadeira no seu quarto pelos perfumes da Inove Life, pelos perfumes da sua empresa. E só assim, quando você é produto do produto, quando você usa, confia, você passa a confiança, você vai vender mais e você vai ser exemplo para o seu grupo, porque se você usa, agora você vai ver só, a gente vai receber uma tableteira, uma caixa para utilizar todas as cápsulas dos nutracêuticos. Tem essa caixa sempre lotada. Vá com ela embaixo do seu braço, vá ao restaurante, vá à igreja, vá à casa do amigo com essas cápsulas. Utilize os produtos. É só assim que os seus downlines, o seu grupo vai utilizar. O grande líder, ele não lidera pela fala, pela instrução, ele lidera pelo exemplo. Se você está acima do peso, vá vender perfume. Não vá vender nutracêuticos, não vá vender shake. Não dê um tiro no próprio pé e não dê um tiro no pé dos outros distribuidores da Inove Life. Porque os produtos funcionam, mas você tem que funcionar junto com eles. Você tem que fazer a coisa certa e tem que fazer rápido. Tem que fazer rápido. As pessoas têm que sentir diferença em você. Elas têm que olhar para vocês e ver o brilho no olhar. Elas têm que olhar para vocês e ver que a sua pele mudou, seu cabelo mudou, que você perdeu peso, que você ganhou massa.
que você está mais saudável, que você está mais entusiasmado. E assim você vai ter sucesso no negócio. Mas lembrando sempre, gente, sempre que nós não ajudamos a tratar nem curar doença. Nosso papel é ajudar as pessoas a mudarem as suas atitudes e hábitos sedentários por um estilo de vida mais saudável. Nós somos consultores do bem-estar. Nós primeiro mudamos os nossos hábitos e ensinamos as pessoas a fazer o mesmo que nós fazemos. A gente trabalha no marketing de consumo. São muitas pessoas consumindo um pouquinho e não poucas pessoas consumindo muito. Esse é o segredo do sucesso, esse é o segredo da gente conseguir daqui a alguns anos deixar um verdadeiro legado para os nossos filhos através do trabalho da Inove Life. E de viver mais, viver melhor. Esses produtos são fantásticos. Eu, como médica, utilizo, recomendo, meus filhos utilizam, meu marido utiliza, meus pais utilizam, minha família utiliza. Porque eles são fantásticos. E vocês devem utilizar, vocês devem levar esses produtos para dentro da casa de vocês. As pessoas que vão te visitar, elas devem ver o pote de shake, o chá, em cima da sua pia da cozinha. Elas devem ver o hidratante no seu quarto, o perfume no seu quarto. Elas têm que saber que você é Inove Life, que você veste Inove Life, que você usa Inove Life e que você vive da Inove Life. É só assim que você vai ter grande sucesso nessa empresa. E utilize muito chá, gente. Lembrando sempre, o chá eles têm pesquisas que deem propriedades em prevenção de algumas doenças, mas ninguém trata doente aqui não. Ninguém trata. Vocês são consultores, vocês são distribuidores, não são médicos. Se um cliente seu tiver algum problema de saúde, você tiver alguma dúvida e não puder ajudá-lo, não force nada, mande-o até o médico dele. Se eu não conseguir ajudar vocês, ele tem que ir até o médico dele e levar o produto e mostrar para ele as propriedades que você vai ensiná-lo a dizer ao médico e pedir a orientação adequada. A gente não trata a doença. Não podemos deixar de tomar a medicação que o médico prescreveu e substituir para os produtos da Inove Life. Jamais. Jamais. Porém, a utilização constante dos produtos da Inove Life vão melhorar a sua saúde e provavelmente diminuir a probabilidade de muitas doenças, diminuir até em 60%, 70% você procurar um médico, né? E hoje a nossa medicina, ela tem que ser preventiva e não curativa. Então, os produtos da Inove Life, eles têm um objetivo, é uma nutrição celular de dentro e de fora. Então, é saúde por dentro e saúde por fora. Por fora, por dentro e por fora. Essa é a função dos nossos produtos, essa é a função de uma nutrição balanceada, uma nutrição adequada, ok? Espero que vocês tenham gostado, eu sou apaixonada pelos chás, espero que vocês se apaixonem por eles também. Utilizem esses chás, gente. Comprem, vendam, levem esses chás para as pessoas. Vocês vão fazer aqui um desafio comigo, daqui a 15 dias, daqui a comece a utilizar com frequência 3 vezes ao dia. E daqui a 15 dias vocês conversam comigo aqui e me façam lembrar e me digam se vocês vão estar sentindo total diferença no funcionamento no seu dia a dia ou não. Ok? Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. A semana que vem nós estaremos falando a ciência por trás do ômega 3. O ômega 3 é um produto apaixonante, um produto maravilhoso, um produto com muita ciência, muita pesquisa em cima dele, muitas coisas 100% comprovadas, utilizadas por médicos no mundo todo, utilizadas por pessoas do mundo todo, com benefícios incontestáveis na saúde do ser humano. Eu vou explicar para vocês tudo isso, eu vou dar uma aula para vocês desse produto, para convencê-los a utilizar esse produto e a vender esse produto, a dar para sua mãe, para o seu filho, para os seus amigos, com total confiança de que você vai estar levando para eles muita saúde e uma melhor na qualidade de vida, ok? Gente, eu vou responder aqui para vocês 5 minutos de perguntas. Vamos lá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo me ouvindo? Eu tomando meu chá? Vamos lá? Alguém tem mais alguma dúvida? Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Quem que usa o chá já aí?
Que bom! Todo mundo usando chá. Eu acho que então não tem nenhuma... Gente, pode ser usado por hipertensos, eu falei o tempo todo a respeito disso, né? Pressão alta deve ter controle e começar a utilizar bem pouquinho o Energy Tea, mas o detox pode utilizar sim. Seja bem-vindo, Ednor. Primeira participação. Compre o seu. Para quem tem pressão alta, ela pode utilizar o detox à vontade. O Energy Tea vai utilizar em meia dose pela manhã. Vai começar assim. Então, de manhã, vai pegar meia colher de chá em 400 ml de água e vai tomar o Energy. O Detox pode tomar, não vai ter alteração de pressão, muito pelo contrário, vai ajudar a controlar a pressão arterial. Tomar bastante, fazer bastante xixi. Se a pessoa não sentir o coração acelerar, não sentir pressão na cabeça, não sentir dor de cabeça, ela toma meia dose por 5 dias. Se ela estiver totalmente acostumada nesses 5 dias, ela, depois do 6º dia, ela passa a tomar dose plena, ou seja, uma colher a cada 400 ml uma vez ao dia. Toma por mais uma semana, uma vez ao dia, e depois pode tomar até 2 vezes ao dia. Né? Mas tem que ser um processo mais lento, mais vagaroso. Se tiver alguma alteração, uma sensação ruim, uma sensação de mal-estar, coração acelerar, as pessoas que são hipertensas, mantenha meia dose. Se mesmo em meia dose ao dia ela continuar com essa sensação, utilize somente o detox, ok? Obrigada. Obrigada. Permito sim, uma oração é sempre boa. Gente, eu acho que é isso então. Acho que vocês entenderam. A diluição é uma colher de chá em 400 ml de água. Tomar bastante, gente. Tomar o dia todo. Muito chá para dar bastante energia e bastante saúde para vocês trabalharem muito na Inove Life e conseguirem realizar todos os seus sonhos. Eu acredito, eu confio e quarta-feira que vem a gente vai estar junto aqui novamente, ok? Beijo no coração de vocês, saúde, sucesso e muito mais. Até a próxima!